mais balanceamento de peças. Esse aqui é uma base magnética que ela prende na peça por ímã. Se fecha aqui, é um ímã, né? E aqui você regula a posição que você quer, tanto aqui do comparador quanto do relógio comparador, né? Ou do relógio apalpador, que a gente fala. Tá? Não sei, acho que eu tenho aqui na frente uma imagem que mostra para vocês. Ó, isso aqui é a diferença de um apalpador para um comparador. Né? O da direita é um comparador. Então eu tenho ali ele analógico e ele digital. A mesma coisa do lado de cá, só que do lado de cá só tem analógico. Tá? Mas existe digital também. Tá? A diferença desses dois aqui. Tá vendo esse pino aqui, que é a parte de baixo dele? Esse aqui ele sobe e desce. Então, e à medida que ele se movimenta aqui, esse ponteiro se movimenta também. É onde dá a medida da peça. A mesma coisa aqui. Ó. Nesse caso aqui, um apalpador. Ele não entra para dentro, ele faz um movimento para frente e para trás. Então, esse aqui pega tolerâncias bem pequenas. Tá? Então, à medida que essa haste aqui movimenta, esse reloginho, esse ponteiro do relógio movimenta junto e te dá a variação que está tendo, por exemplo, no diâmetro de uma peça, um batimento, a excentricidade. Aqui, ó, o exemplo deles montado no torno, por exemplo. Aqui está fazendo o quê? Alguém conhece essa peça aqui? Que peça é essa daí? Ah, cadê os meninos aí da sala? Gente, que peça é essa aí, gente? Que tá aí, ó. Que tá sendo, o cara colocou o comparador, tá vendo? Ó? A base magnética tá presa aqui, ó. E o comparador tá aqui. Então ele zerou aqui e vai girando essa peça aqui. Esse ponteiro aqui vai dando a medida que tá variando, né? A planicidade da peça. Isso aí é o disco de freio do carro. Nunca viram um disco de freio de carro, gente? Esse é um disco de freio do É o que carro. eu ia falar, professor, não fiquei na dúvida. Exato, aqui, ó. Aqui é o disco de freio. Aqui é a pastilha, tá vendo? A pastilha acionada aqui, ó. Aqui é a pastilha de freio. O cara tirou a roda, né? E tá vendo lá o batimento ali do disco, para ver se o disco tá fora de prumo, né? Fica batendo, fica dando variação. Então, se ele der variação, ele só gasta de um lado, do outro lado não gasta. Né? Aqui, por exemplo, o relógio comparador está montado no torno, que é uma peça cilíndrica. Então ele colocou o quê? Colocou o relógio aqui para ver se essa peça está excêntrica, se não está variando no diâmetro. Né? Se der uma variação aqui, esse ponteirinho vai anotando aqui. Ó, à medida que esse ponteiro no movimento aqui, te dá a variação de quanto essa peça está fora de centro. Né? Ok, isso que está sendo feito aqui é isso aqui, ó, que está aqui. Ó. Então ele roda a peça e vai vendo a variação de excentricidade da peça. O reloginho é esse marcador aqui, ó, tá vendo? Ele vai a escala dele, essa daqui, 10, 20, 30, isso aqui é um décimo. Tá? Isso aqui é decimal. E o risquinho pequeno é centesimal. Então, a cada risquinho pequeno desse aqui é um centésimo de variação. E cada 10 milésimos é um décimo. Então, ele te dá essa possibilidade de fazer essa medição. Ok? Aqui outro sisteminha. Isso daí já é o apalpador. Tá vendo? Ele não entra para dentro, não sobe e desce, ele vai de lado. O movimento dele é esse, para lá e para cá. Também é utilizado com maior sensibilidade ainda para a medição de peças. Tá vendo? A sensibilidade dele é grande. Se a peça aqui gira, ele pega a excentricidade no furo. Tá? Então você pode colocar isso aqui em várias posições, dependendo do tipo de medição que você vai fazer. Você vê, aqui ele está para baixo, aqui ele está para lá. Você pode colocar de várias posições. É utilizado para verificar a variação de batimento de peças. Um torno, por exemplo, é muito utilizado. Micrômetro, se vocês conhecem, né? Os dois, só analógico. Aprendeu a medir com ele? Tem mais. Estou vendo os meninos na sala aí, todo mundo quietinho. Vamos ver aqui, ó. O micro...
No Senai é complicado, né? No Senai é bem mais fácil de aprender. Você vai estar com o objeto na mão, aí fica fácil. Agora, por exemplo, você vai medir uma peça, por exemplo, de 0,25. Então, tem um micrômetro que vai de 0 a 25. Passou de 25 milímetros, já tem que usar um outro micrômetro, que vai de 25 a 50, que é maior. Ele passou de 50 milímetros, você vai usar um micrômetro de 50 a 75, que é maior ainda. Tá? Então, ele tem uma limitação. Esse espaço interno dele aqui, de medição, ele é limitado, de 25 e 25. Tá? Então, o micrômetro de 0 a 25, ele vai medir só medidas até 25 milímetros. Acima de 25, você tem que usar um outro micrômetro, que vai de 25 até 50 milímetros. Tá? E esse aqui é a escala de medição dele. Bem simples também. Mas é simples para quem tem a chance de mexer com ele, né? Do contrário, não. Então, você vê, essa escala aqui de baixo, tá? Que dá os milímetros aqui, ó. Essa de baixo aqui dá os milímetros. Então, ele está dando aqui 5,5 milímetros. Ok? Esse risquinho aqui, ó. Perfeito? Esse risco baixo aqui, ó, ele passou de 25 aqui, ó. Tá 26, 27, 28 quase, né? Então, ele está marcando aqui 28 milímetros, que é esse vernier aqui. O vernier de cima, né? Que pega essa escala aqui, ó, que é milesimal, tá vendo? Ele está batendo aqui, ó. 2, está batendo no 3 aqui, ó. Batendo no 3, então está dando 3 milésimos. Então, é 5 milímetros e meio. Tá? Aí você soma mais 0,28 milímetros, ou 2 décimos e 8 centésimos, mais 3 milésimos. Aí você tem a medida da peça. Tá? Aqui está medindo um bloco padrão de 15 milímetros, fazendo uma ferição. Outros tipos de micrômetros, tá vendo? Esse aqui já é um micrômetro digital. Então, você pode fazer vários tipos de medição com ele. Paquímetro, esse que vocês já viram na faculdade, vocês manipularam ele, inclusive, né? Então, o digital não. O digital eu dou aula com ele, só tenho os dois aqui. Eu dou aula com os dois. Tá? E eu tenho vários aqui para os alunos manipularem. Então, e eu não estou no laboratório. Quando eu estou em sala de aula, eu levo para eles medirem e peço para eles aprenderem. Assim como o micrômetro, o relógio comparador, tudo mais, eu levo para lá. Acho que tinha que ter, se não tem um laboratório disponível, a faculdade tinha que disponibilizar pelo menos equipamento para vocês manipularem em sala, né? Fazer a medição. Esse aqui você tem que ler o vernier para poder ver a medida. Esse aqui já te dá a medida direto no digital. Aqui eu explico que tipo de medida pode ser feita com o paquímetro, como que você pode utilizar ele para medir, né? E como é feita a medição. 4 milímetros, um risquinho aqui, bateu no 4, esse risco de baixo 0, bateu no 4 aqui, 4 milímetros. Tá? E o risquinho de cima bateu aqui, quase 1, né? 1 décimo, um aqui, ó. Bateu 1, então 4 milímetros e 1 décimo é a medida que está registrada aí nesse paquímetro aí. Aqui o micrômetro. Esses micrômetros que eu falei para vocês. Esses são micrômetros diferenciados. Não são os mesmos que você me falou, né, Raquel? É outro modelo, tá vendo? Então, cada micrômetro desse tem uma finalidade específica. Então, eu falo, tem um micrômetro, mas aquele micrômetro só não quer dizer nada, porque tem N tipos. Você vai numa indústria, por exemplo, você vai trabalhar com algum desenvolvimento, algum projeto, você vai ter que desenvolver muitas vezes até o próprio equipamento que você vai utilizar. Né? Esses micrômetros, obviamente, esses micrômetros aí, se você pegar o catálogo da Mitutoyo, ele tem todos esses modelos. Né? Mas para que eu vou pegar um micrômetro desse aqui? Para que serve esse micrômetro aqui? Ó? Eu vou medir diâmetro interno, tá? Eu vou medir furo. Esse micrômetro enorme aqui, ó, isso aqui pode ter até 50 milímetros, 100 milímetros, 200, 500, meio metro, 1 metro. Já peguei para aqui micrômetro de 1 metro. E observe o seguinte, ele tem aqui um digital, mas ele tem também aqui um comparador na ponta. Então você pode fazer duas medições com ele. Esse daqui é para peças compridas. Um disco, por exemplo, que você tem que medir. Enfim, esse daqui, ó, é para tubo. Esse aí, eu utilizei muito esse micrômetro para medição de tubo.
Né? Você coloca essa parte aqui para dentro do tubo, e essa parte de fora vai medir a parede, com a espessura do tubo. Né? Esse daqui é para medir rosca, fazer medição de rosca. Aí, ó, posição dos paquímetros aí, tipo de medição que dá para fazer com ele. Você usa a orelha, você usa a ponta, você usa a haste, você usa várias partes do paquímetro para medir. Oi? Já fiz, já fiz. Mas é muito mais fácil você fazer com polegada fracionária quando você utiliza um digital. Porque você vai fazer uma soma lá em cima, no vernier de cima aqui, ó. Nesse cara aqui. Tá vendo esse paquete de cima aqui? É nesse vernier de cima que você vai fazer. Tá? Normalmente essa escala de cima aqui é a escala em polegada. A parte de baixo. Uhum. Exatamente. Tem que trazer as medidas para papel e ir somando elas depois. Então, mas esse paquímetro aqui, por exemplo, tá vendo? Alguém já viu um paquímetro desse? Já teve a visão de isso aí? Já teve. Não, Raquel. Esse é o famoso paquímetro utilizado para medir peças no CEP, controle estatístico de processo. Esse cabo que tem em cima, ele é ligado no computador. Então o rapaz mede aqui a peça, ele faz a medição e aperta o botãozinho aqui embaixo. Esse botãozinho manda essa medida que está aqui para o computador. Né? Então ele faz, por exemplo, num processo ele separa 5, 6 peças, mede 5, 6 peças, encosta, aperta o botão e manda o computador. O computador monta a carta de CEP para saber se as peças estão dentro ou não dos limites estipulados. Então, tem esse aqui, tem o micrômetro também, tem infravermelho que faz a leitura direta, né? Tem várias formas. Esse aqui, esse medidor de espessura, é muito utilizado para medição de chapa. A indústria de chapa, a laminadora de chapa utiliza muito. Né? Você vê, também tem ele análogo e tem também o digital. Tem o analógico e tem o digital. Né? Você coloca a chapa aqui no meio e mede ela. Ela não precisa nem paquímetro nem nada. Faz uma espessura, uma medida rápida. Você aperta aqui, ó, essa parte, esse pino levanta. Aí você põe a chapa no meio, solta aqui e aparece a medida da chapa aqui no meio. É um micrômetro mais prático. Isso daí. Já ouviram falar em graminha? Esse aqui é um graminho analógico. Para que serve esse graminho? Ele tanto serve para fazer medição de peças, como serve para fazer traçagem de peças. Então, nessa ponta aqui, ó, você vai fazer uma traçagem numa peça, vai fazer um furo, sei lá, alguma coisa, você traça a posição do furo com ele. Você coloca a certa altura dele aqui, a peça fica em cima de uma base, pode ser de aço, pode ser uma pedra, né? E aqui, coloca a peça aqui e ele traça a peça. Esse daqui já é o mesmo desse aqui, só que já é digital. E esse daqui é um pequeno graminho de aproximadamente 2 metros de altura. Esse é todo controlado aqui por um sistema de computação. Observe que nesse caso aqui ele não tem uma ponta para riscar, ele tem uma ponta que é um sensor para fazer a medição ou de altura ou de profundidade de peça, alguma coisa assim. Tá? Então você pode usar esse instrumento para muitas coisas. Aqui, ó, micrômetro de profundidade é outro tipo de micrômetro. Tá? Ele vai medir o furo, a profundidade do furo. Né? Então tem vários tipos também. E a leitura é a mesma do micrômetro que se faz, o padrão. A leitura é a mesma. Você tem micrômetro lá com centesimal, tem micrômetro milesimal. Tá? Esse aqui, por exemplo, me parece ser centesimal, 0,01. Tá? Então, ela é 001, é centesimal. Tá? 0001, aí já é milesimal. Olha como é que utiliza ele para fazer a medição de profundidade, tá vendo? Tem um degrau aqui na peça, você coloca ele e faz a medição dessa altura desse degrau aqui, ó.
Ele tem tanto assim com essa haste, quanto assim também, que pode ser medido em profundidade de furo também. Né? Aqui, isso aqui é o em micro. Em micro mede o quê? Diâmetro com precisão de furos. Diâmetros precisos de furos. Assim como o micrômetro, ele também tem variação de medidas. Tá? Vamos supor, 0 a 25, você tem um. De 25 a 50, você tem outro. De 50 a 75, você tem outro. Tá? E ele é utilizado. Pode ver que a pastinha dele está aqui. Ó. Tem vários tipos diferentes, cada um com uma medida diferente. Né? Tem um limite de medida. Tá? E esses daqui são os padrões. Quando você vai utilizar, você faz a aferição no padrão para ver se está ok. Mede primeiro o padrão para depois medir a peça. E a peça está aqui. Ó. Então, ele está medindo aqui o furo, né? Está medindo aqui também o furo, tá vendo? Tem várias formas de aplicação. E aqui também, ó. Um furo menor, ele está fazendo a medição. Tá? São instrumentos que vocês precisam conhecer, senão você chega numa empresa, tá? E o cara fala alguma coisa para vocês, vocês ficam perdidos lá dentro. O análogo e o digital. Tá? Tem várias medidas. Observe que esse aqui vai de 50 a 65. Esse aqui, ó. 50 a 65 milímetros. Esse daqui vai de 70 a 80 milímetros. Então, se você for medir uma peça menor que 70, você tem que usar um de 60 a 70, e assim por diante. Tá? Esse aqui é outro instrumento, só que ele faz a medição, você movimenta ele dentro do furo para ver a variação que está dando no diâmetro. Tá? Ele não é um fixo, não é igual o anterior, não é igual em micro. Em micro, esse micro aqui, ó, ele é fixo. Então você coloca ele, gira o vernier e ele abre e trava. Esse aqui não. Esse aqui você vai colocar ele dentro do furo, tá? E vai movimentar ele para ver a variação que ele está dando. Tá? Então, a mesma aplicação, tá? Porém com outro objetivo, né? Esse é o tal do súbito, tá vendo? Coloca lá dentro e movimenta ele para ver a variação. Isso aí é um bloco padrão. Para que serve o bloco padrão? O bloco padrão serve para fazer medidas também. Tá? Você consegue praticamente colar um no outro, né? Quando eles são tão planos e tão lisos, que você esfrega um no outro, eles grudam um no outro, como se fosse virar uma peça só. Você quer, por exemplo, fazer uma medição de uma chaveta. Né? Essa chaveta tem lá 2 milímetros. Fala, Raquel. Não, ele serve como padrão, mas não é só para isso. Por exemplo, eu quero medir uma chaveta. Okay? Tem uma chaveta de precisão, e eu vou utilizar o padrão para medir a chaveta. O rasgo da chaveta tem que ter 2 milímetros e 52 milésimos. Eu uso isso aqui para medir. Eu vou colando as peças, pego uma de 2 milímetros, pego uma de 2 centésimos e vou colando uma na outra para medir a peça. Serve também de medição, de instrumento de medição. Aí depende da aplicação, viu, Raquel? Tem situações que não tem outro jeito. Então, às vezes, tem uma operação dentro da peça que o instrumento de medição não entra. Nenhum. Muitas vezes, o motor de carro tem muito disso, né? Tem canais dentro que é quase impossível medir com um instrumento de medição. Então, você utiliza os padrões. Tem um canal de 5 milímetros, 5,7. Então, você pega um bloco de 5 milímetros, pega outro de 0,7, esfrega um no outro, eles colam, você vai lá dentro e mede. Serve como passa, não passa até. Tá? Aqui, ó, que eu falei para você, tá vendo? Você encosta um no outro, mas vai fazendo uma montagem em várias medidas. Aqui já fez uma medida, aqui, ó, fez 25, mais 2 milímetros, mais 7, mais 1,5. O cara fez uma montagem aqui, ó, de 1,005 para medir um bloco qualquer, uma peça qualquer. Então ele fez uma montagem de vários blocos para chegar na medida que ele queria para poder verificar um canal, um furo, sei lá, alguma coisa. Tá? Por exemplo, esse instrumento aqui, ó, ele é utilizado justamente para isso. Você faz uma montagem de vários blocos padrões, né, para poder fazer uma medida de um furo, por exemplo. Tá? Pode fazer também. Tem várias opções, né? Tá?
Só para ferir instrumento, né? Uhum. Pode ser usado também. Usa-se muito para micrômetro, mas geralmente o micrômetro já vem com um padrãozinho para você utilizar ele para aferir. Isso aí, você sabe o que é? Já viram, né? Então, isso é um durômetro. Para que serve um durômetro? Mas, só a dureza? Que tipo de dureza que ele mede? Certo, mas qual tipo de dureza? Tem dois tipos de dureza. Aí do lado direito aí, tá vendo, na foto, tem uma ponta cônica, diamantada, com 186 graus de ângulo. Né? E embaixo tem uma redonda. Essa de cima, ela mede a dureza Vickers. E essa de baixo, a dureza Rockefeller. Ou seja, material temperado com alta dureza, utiliza-se o de cima, a ponta diamantada. Material mais maleável, mole, não temperado, tipo aço 1035, 1040, sem tratamento térmico, utiliza a esfera para fazer a medição. Então você faz a medição pela profundidade de penetração ou da ponta cônica ou da esfera. E aqui, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o padrão que utiliza para fazer a aferição do equipamento. Então essa placa aqui ó, já tem uma dureza específica. E quando você vai fazer uma medição, você pega a calibra por ele. Se você colocar ele aí, fizer a medição da dureza dessa placa, digamos que ela está lá calibrada para 60 ROC, você coloca na máquina e a máquina dá 55, então a máquina tem que ser aferida. Tá? Mesma coisa que aferir um micrômetro para químetro, tá, Raquel? Mesma coisa. Não, não, dureza de borracha é outra, né? É, peraí, deixa eu ver. Não tem instrumento para medir. Deixa eu ver qual que é. Você falou esse pequenininho aqui? Não. Tem a borracha. Como é que é? A borracha é outra dureza que mede. Eu trabalhei com pneu de kart, né, fazia a fabricação de pneu de kart. Né? A gente fazia muito, mas é outro tipo de equipamento. Tá? Não é esse aqui, não. É parecido com ele, tá, Raquel? É parecido com ele, mas ele faz outro tipo de medição, porque a penetração é diferente. Tá? Projetor de perfil. Projetor de perfil também é utilizado muito no controle de qualidade. Então, aqui tem dois tipos diferentes aí de projetores que são utilizados para fazer medição de peça. Né? Então, você tem uma peça pequenininha, bem pequenininha, você coloca no projetor, amplia a peça, né? E aqui em cima tem as escalas para você fazer a medição do centro de furo, do diâmetro da peça. Então, você consegue ampliar a peça de um tamanho que você consiga medir. Tá? É importante isso aí para peças pequenas, né? Porque você consegue identificar um monte de falhas, né? Ampliando a peça. Aqui, ó, como é que faz. O cara deve verificando aqui do lado direito em cima uma engrenagem ou uma serra, tá vendo os ângulos do dente de uma serra. Nesse de baixo aqui, ó, tá verificando uma peça, tá fazendo a medição da peça. Aqui, ó, a engrenagem aqui, ó. Então, aqui dentro desse plano aqui, né, você tem linhas, né, que possibilita que você faça medidas. Medir o dente, a profundidade, o distanciamento dos dentes, da engrenagem e tudo mais. O passo, né? Olha como amplia bastante aqui, tá vendo? A pecinha microscópica, o cara coloca lá, ele consegue medir o diâmetro dos furos e tudo mais. Isso é fundamental, por exemplo, hoje, nessas peças microscópicas, né, que as indústrias fazem, né, esses chips, é fundamental como é que eles vão medir uma peça microscópica, né? Esse aí, goniômetro. Esse também é utilizado demais na indústria. Ele mede o quê? Ângulos. É utilizado para fazer medição de ângulos de peças. Então você consegue medir qualquer ângulo com ele. Observe que aqui ele tem
um leitor, né? Que à medida que você fixa, você movimenta essa peça aqui, ó, né, ela abre, ela vai movimentando e vai abrir esse ângulo aqui, né? Então, dependendo do ângulo que você quiser, você consegue medir com ele. Vários tipos também de goniômetros, né? E várias aplicações diferentes, dependendo da utilização e das necessidades da empresa. Também é uma coisa bem complexa que acho que vocês também não viram na faculdade, pelo jeito, né? Como é que utiliza ele? Tem várias formas de utilizar, várias aplicações, né? Várias formas de medir com ele também. Ele serve como instrumento de medição e como instrumento de traçagem também. Isso daí é bem simples, um calibrador de raio, né? E calibrador de espessura. Cada fitinha dessa daqui, ó, tem uma espessura diferente. Isso é muito utilizado na indústria automobilística, no motor do carro, né, para fazer regulagem de distanciamento. Por exemplo, abertura de vela, tá? Vela do automóvel. Tá? Tem uma distância certa dela, né, a abertura dela, porque senão ela não dá faísca para dar partida no motor. Então, tem várias medidas. A mesma coisa com o calibrador de raios. Você vai fazer um raio, um torno, um raio numa frisadura, você tem que saber a medida do raio que você está fazendo. Muitas vezes esse raio vai encaixar com outra peça, né? E tem que ter a mesma medida. Esse do esquerdo de cima é um calibrador de rosca, um pente de rosca que a gente fala. Então tem várias medidas. Por exemplo, no direito de baixo aí, ó, está medindo uma rosca M14. Então o dente dá a profundidade e dá o passo da rosca. Então você tem várias medidas. Você tem tanto métricas, né, M14, 15, 16, 18, 20, M1, M3, sei lá. É assim como você tem as roscas GAS, tem as roscas Whitworth, tem vários tipos. Tá? O da esquerda, desse pretinho, é um calibrador tipo passa-não passa. Né? Então, tanto o de cima como o de baixo, vocês podem observar que tem um que parece um parafuso, de um lado vermelho, do outro lado não. Esse lado vermelho é o lado que não pode passar na rosca. Então você faz um furo, faz uma rosca, se esse lado vermelho passar, a rosca está morta. Já o lado de lá tem que passar. A mesma coisa com furo. Você faz o furo, esses dois redondos que estão em cima são calibradores de rosca também, só que para parafusos. Então aí tem um passa, o vermelhinho, esse que tem uma marquinha vermelha aqui, ó. Esse aqui não passa, é M14 por 2,6. Né? Então nesse caso aqui, você faz o parafuso, ele não pode passar aqui. Se ele passar, ele está morto. Ele tem que passar nesse aqui. Então, chama de calibrador passa-não passa. Tá? E aqui um monte de ferramenta que é utilizada nas fábricas. Alicate, chave Allen, chave de fenda, grifo, chave inglesa, revitadora, martelo, barreta. Esse aí acho que está mais fácil para vocês, né? Você já viu bastante, né, Raquel? Se você trabalhou na fábrica, já viu, né? Chave de boca, chave fixa, tá? Utiliza para apertar parafusos, então de um lado é uma medida, do lado é outro, também conhecida pelo nome de chave de boca fixa, é utilizada para apertar ou afrouxar porcas e parafusos de perfil quadrado ou sextavado. Essa é a aplicação da chave de boca fixa, porém, né, ele tem uma outra formatação e dá uma outra pegada, né? Eu entendo que na minha visão é firme do que a outra. Tem o mesmo campo de chave da boca fixa, por ser totalmente fechada, abraça de maneira mais segura o parafuso. Tá? Aí a chave combinada, tá? Que tem tanto de um lado quanto do outro, de um lado a boca fixa, do lado da estrela. Essa aí é a chave de bater, tá? Chave de boca e chave estrela. Essa aí é quando tem aqueles parafusos que tem que ser muito travados, ou então estão muito travados, você tem que abrir. Então você coloca, usa essa chave aí, desce o cacete nela, desce uma reta nela para soltar o parafuso ou para apertar o parafuso. Essa aí é uma chave de soquete, né? Essa aí utiliza-se muito, eu uso muito isso aí aqui em casa. É uma chave, é uma catraquinha. Então, tanto para apertar quanto para soltar, fica muito mais fácil de você, em vez de você ficar colocando a chave, tirando para posicionar de novo, não. Você já simplesmente aperta e movimenta para trás e ela trava de novo.
A chave Allen, também todo mundo conhece. Conhece essa, Raquel? Uhum. A chave Allen, também conhecida pelo nome de chave hexagonal ou sextavada, é utilizada para soltar parafusos com sextavados internos. Então, tem vários tipos de parafuso, né? Que você pode utilizar para fazer, para utilizar a chave Allen. E aí, alguns outros formatos, esse é o Torx, chave Torque. O formato do encaixe dele é diferente. Tem vários tipos de formato de encaixe. Deixa eu ver se eu coloquei alguns aqui. Deve estar lá para frente. É a chave de fenda e chave Phillips. A chave de fenda é essa chata aqui. Né? E o parafuso que era utilizado para soltar e apertar esse aqui. E a chave Phillips tem esse tipo de formato de cabeça aqui para apertar e para soltar. E aqui um número bastante interessante de formatos de cabeça, dependendo da aplicação do item que vai ser fabricado ou aplicação de segurança. Muitas vezes tem alguns parafusos que não é interessante que sejam fáceis de ser soltos, né? Mas precisa ter o parafuso, então a indústria faz um parafuso especial com um tipo de chave especial para dificultar que alguém solte. Tá? Grifo ou chave de cano, ok? Tem vários tipos também. A chave inglesa também tem vários formatos de chave inglesa, isso é utilizado muito em casa, né, para soltar cano, essas coisas. Alicate universal, e tem vários tipos de formato de alicate, de bico, de corte, enfim. E é isso aí. Então foi isso aqui que eu mostrei para os meninos da outra turma. Imaginava que vocês já tinham visto isso também. Como não viram, tá aí, pelo menos tiveram uma noção da coisa. Ok? Bom, gente, eu ia dar uma revisão lá da matéria. Vocês querem que eu continue ou eu deixo para lá? É com vocês. Vou fazer rapidinho, só para vocês terem ideia. Os exercícios, todos eles têm resposta para vocês treinarem, tá bom? Deixa eu só sair desse aqui e voltar para a nossa aula. Eu vou explicar, vou falar algumas coisas do começo das aulas que nós não tínhamos visto e deixo os exercícios para vocês aí responderem, beleza? Já vai ficar com a resposta, tá? Deixa eu ver aqui. Apareceu aí, né? Todo mundo vendo o slide? Tá vendo aí, Raquel? Beleza. Então, vamos lá, rapidinho, para não ficar muito tarde agora. Quanto às outras questões, gente, vocês me desculpem, mas eu não posso opinar muito, tá? Porque como é um funcionário, já viu, né? Eu tenho que sempre enaltecer o curso, tá? Então, da matéria. Rapidinho, não é toda não, só o comecinho que ficou faltando a semana passada. Vamos falar, primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1860, aparecimento na indústria de tecidos de algodão com o uso do tear mecânico e aprimoramento das máquinas de vapor. Segunda Revolução Industrial, 1860 a 1900, emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados de petróleo, a invenção do motor de explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos. Terceira Revolução, início na década de 70, tendo por base a tecnologia de ponta high-tech. Computador, fax, engenharia genética, celular seriam algumas das inovações. E a quarta revolução, aquela que teoricamente dizem que estamos vivendo hoje, é a indústria 4.0, que engloba algumas tecnologias para automação e controle de dados, utilizando conceitos de sistemas saber físicos, internet das coisas e computação na nuvem. Fordismo. O que foi Fordismo? Foi uma forma de produção em massa baseada na criação de uma linha de produção baseada em 3 princípios: intensificação, economicidade e produtividade. Isso aí foi a primeira aula que nós tivemos, tá? O Frederick William Taylor foi o treinamento aos funcionários com participação entre o capital e o trabalho pelo pagamento por quantidade ou peça produzida, autocontrole das atividades e as normas procedimentais
supervisão funcional. Então, são algumas características dessas etapas, viu? Gestão da produção. O que é a gestão da produção? Ocupa-se da atividade de gerenciamento estratégico dos recursos humanos, tecnológicos, de informações e outros, e de sua interação e dos processos que produzem e entregam bens e serviços, visando atender às necessidades ou desejos de qualidade, tempo e custo de seus clientes. Para poder compactar, tem outras definições, mas isso aí acho que engloba, né, a maioria das atividades do gestor de produção. Conceitos e técnicas. Objetivos da gestão da produção dizem respeito às funções administrativas clássicas, como planejamento, organização, direção e controle, aplicadas às atividades envolvidas com a produção física de um ou a prestação de um serviço, pode ser um produto ou um serviço. Frente de produção, o que faz esse camarada aí? É o profissional responsável por assegurar o cumprimento das metas de produção dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazos estabelecidos pela empresa. Produção, resultado do trabalho em termos de quantidade de itens produzidos em um determinado período de tempo. Produtividade, relação entre recursos empregados e os resultados alcançados, não esqueçam disso. Processo de produção, conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços a partir do uso de recursos, que são as entradas, os inputs, para mudar o estado ou condição de algo, agregar valor a ele, para produzir saídas, resultados ou outputs, que são os produtos. Sistema de produção de fluxo em linha. Apresentam uma sequência linear para se fazer o produto ou serviço com produtos bastante padronizados e fluem numa sequência prevista, sendo subdivididos em dois tipos, massa e contínuo. Isso aí foi na quarta aula. Sistema de produção por lotes, intermitentes. Produção é feita em lotes, sendo que ao final da fabricação, o lote de um produto, outros produtos tomam seu lugar nas máquinas. São aquelas empresas que têm vários tipos de produtos diferentes e utilizam a mesma máquina para produzi-los. Então é obrigado a fazer troca de ferramenta, fazer setup e tudo mais. Sistema para a produção de grandes projetos. Obedece a sequência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetibilidade. Navios, aviões, etc. Competitividade. O que é isso? Atender a demanda produzindo com o menor custo possível, obtendo a maior lucratividade na administração de um negócio. O maior desafio é ser um bom concorrente. E para isso são utilizados critérios competitivos básicos, como custos, qualidade, inovação, desempenho de entrega, flexibilidade, serviços, controle ambiental e responsabilidade social. Competitividade é uma coisa bastante ampla, muitos não respeitam. Controle estatístico de processo, o CEP, né? Padronizar a produção de forma a evitar a variabilidade. A variabilidade, como o próprio nome diz, são as variações ocorridas nas características e especificações dos produtos. Sim, manufatura integrada por computador. Integra o planejamento e o controle das atividades de um sistema de produção, coordenando as atividades técnicas e operacionais necessárias ao sistema de produção, mantendo registros de dados. Apoio à manufatura. CAD, projeto auxiliado por... Vocês tiveram CAD ou tiveram, acho que foi o Inventor, não é isso? Que vocês tiveram, o Engineer, sei. Inventor. Então, o CAD é a mesma coisa, só que o princípio, né, para você desenvolver o desenho é um pouquinho diferente, tá? Muda o layout, muda algumas de ferramentas, muda um pouco, tem algumas diferenças. No CAD você coloca primeiro a medida e traça a peça. Acho que no Inventor você primeiro traça a peça e depois coloca a medida, inverte. Acho que é isso. Então, o computacional é empregado para a elaboração de desenhos, lista de materiais e outros conjuntos de instruções para as atividades de produção. O CAM, manufatura auxiliada por computador, desenvolve as atividades de geração, transmissão e controle de execução de programas de comando numérico aplicados a máquinas, ferramentas e robôs, sistemas de manipulação de materiais
inspeção e testes de produção. O CAM é fundamental para quem trabalha com CNC, somente com máquinas com mais de 3. Até uma máquina com fazer a programação, eu faço tranquilamente, né? XYZ. Começa a partir de 4, 5, é bem complicado fazer o programa, é bem complicado mesmo. Então o CAM ajuda bastante. Soma de recursos necessários para atender uma demanda. Processo de fabricação é o processo que transforma recursos em produto. É o conjunto de atividades conectadas, relacionadas e lógicas que, por meio de uma entrada matéria-prima, produzem uma saída que é o produto. Demanda. Quantidade de um bem ou serviço que os consumidores adquirir por um preço definido, sendo interpretada por algumas empresas como procura, mas não necessariamente consumo. Você pode ter uma demanda, mas não pode ter um consumo daquela demanda que você imaginou. Métodos qualitativos, baseados em análise de avaliações realizadas por especialistas e são geralmente divididos em insuficiência ou inexistência de dados. Qualitativos, você não tem números para poder trabalhar com informações não numéricas. Métodos de previsão quantitativos utilizam a matemática para analisar dados históricos de demandas. Você tem informações numéricas, pode trabalhar. Ponto de equilíbrio econômico, PE, é utilizado com base em objetivo a ser alcançado, lucro desejado. Ponto de equilíbrio econômico utiliza um valor que a empresa quer ganhar. Tá? Então, o resultado não é zero. O resultado tem que ser aquilo que a empresa pretende ganhar quando os custos e quando os ganhos se empatarem. Tem que ter um ganho ali para a empresa. Ponto de equilíbrio econômico tem ganho. Tá? Ponto de equilíbrio contábil. Nesse ganho é 0 a 0. Então, ele busca o valor mínimo que as vendas devem ter para ter prejuízo. Aí só faz o cálculo, não incluindo um ganho que a empresa queira ter. É 0 a 0. O equilíbrio financeiro deixa de considerar todos os custos que o contábil havia considerado e que não geram saídas de caixa, como, por exemplo, as depreciações. Você tem, no ponto de equilíbrio financeiro, você tira fora, né, não considera, por exemplo, numa empresa, uma depreciação de máquina. Né? Você sabe que você comprou uma máquina esse ano e o ano que vem ele vai estar valendo menos. Mas você não está pagando essa depreciação. O equipamento está perdendo valor, mas não está saindo do caixa da empresa. Então, no financeiro ele considera isso. Lean enxuta. É praticamente uma filosofia que se baseia na redução de desperdícios, que são todas as atividades que não agregam valor algum para o cliente. O objetivo é enxugar e reduzir ao máximo o impacto dos desperdícios na produção. Filosofia 5S tem como objetivo conduzir e mobilizar toda a empresa na direção da qualidade total. E para isso segue os 5 conceitos. Utilização, organização, saúde e autodisciplina. Just in time, JIST, né? Fabricação está ligada à produção por demanda, sem ou com o mínimo de estoque em processo, resultando em um lead time bem curto e com grande economia de custo. Padronização, uniformização e atividades, com base em moldes que representam a melhor forma de execução de um trabalho, considerando a maneira mais segura e fácil do operador garantir a qualidade, observando os padrões técnicos e os procedimentos operacionais. SMED. Eu estou falando rápido aqui, porque isso aqui é como é teoria, né? Vocês, obviamente, já viram isso, nós já vimos vocês relembrarem. Tá? Mas para vocês relembrarem, que eu acho que ficam para trás, né, Raquel? As coisas que ficam lá para trás, a gente acaba esquecendo muita coisa, né? Muita coisa voa da cabeça da gente. Então, sempre, né? Para a gente trazer sempre à tona aqui, de repente, a de fábrica e fala, pô, não é mesmo, não é mesmo? Acho que se a gente fizer um estudo de SMED aí, dá para melhorar a produção. O que é o SMED?
O SMED é a redução de tempo de troca de ferramenta, né? De repente a gente pode fazer uma melhoria no setup de máquina aí bom, já está ganhando ponto na fábrica. SMED tem o objetivo de reduzir o tempo do processo de setup de equipamentos a serem, ou seja, é um conjunto de práticas que diminuem o tempo de preparação das máquinas e ferramentas, minimizando os períodos não produtivos da fábrica, aumentando a capacidade de produção e reduzindo os custos. Tokayoki é a prova de erros. É um sistema que tem a finalidade de prevenir falhas. Para isso, são pensados dispositivos que impedem a continuidade da produção caso tenha ocorrido alguma falha. O Tokayoki, ele tem várias interpretações, tá? Uma delas é essa que está aqui, de impedir que o erro. Então, tem Tokayoki, que são sistemas de sensores que falha ele para a máquina. Tá? E tem Tokayoki, que a peça está sendo produzida em série, defeito, e esse Tokayoki simplesmente elimina esse defeito e a fábrica continua trabalhando normalmente. Então, tem várias técnicas de Tokayoki. Kanban, sistema em que são colocados cartões em um quadro, cuja função é os processos de fabricação e manipuladores de materiais a deslocar os produtos, possibilitando que os fluxos de produção da empresa visual. Kaizen, mentalidade que pode ser aplicada em qualquer empresa, proporcionando melhorias, proporcionando resultados a todos os aspectos da vida e não apenas aos. Tem um grupo que está fazendo o TCC baseado no Kaizen. Estão escrevendo o TCC deles com base no Kaizen. Mapeamento do fluxo de valor, VSM, é um diagrama simples, com o objetivo de mostrar todas as etapas dos fluxos de materiais e informações necessárias para atender os clientes, desde o pedido até a entrega, possibilitando que facilita a identificação de desperdícios e gargalos no processo produtivo. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem. Vamos ver um aqui. Esse aqui é bem simples, né, não? O que vocês acham? Uma empresa produz o produto Z que nos meses de janeiro tiveram os consumos de 1.000, 1.050, 1.100, 1.200, 1.050, 1.050 e 1.150. E minha demanda para o mês de julho, lembrando que esses métodos são média móvel, a suavização exponencial, utilizando aí o constante de suavização de 0,35 e a previsão de 1.200 unidades como previsão anterior. Semana passada, vocês estão lembrados? Não é diferente, não, é o mesmo. A diferença a única diferença é que eu fiz um de cada vez. Ô, Raquel, qual que é o método do último período? Qual que é o... Aí, tá vendo só? Já lembrou. E a média móvel? Como é que eu faço a média móvel? Tá vendo? E a suavização? Tem uma formulazinha. Uhum. Então, esse último aí, ó. Vou fazer comigo aqui, vai. Temos aqui. Está fácil de fazer, Raquel? É. O que é o RA? Na fórmula aqui da suavização espanhola. Qual foi o valor? Isso. E qual que era o PA, a previsão? É só jogar esses valores na fórmula com 0,35. Esses são os três métodos para calcular. Média, o último período, média móvel. A sacanagem que eu fiz na semana passada com vocês, não sei se você lembra, Raquel, eu mandei calcular o último período
a média, a suavização e a previsão anterior. E vocês foram no barco, né? E era só para fazer o quê? O último período. Lembra disso? Então, a mesma coisa aconteceu com a média móvel. Mandei fazer a média móvel, coloquei lá a suavização e coloquei a previsão anterior. E vocês foram no barco também. Então, é importantíssimo que vocês leiam bem a questão para saber o que está sendo pedido. Então, a resposta, né, método? 150, simples aconteceu. Consumos, né, um B. É somar todos eles e dividir pelo número do 1092, ok? E a suavização exponencial, a fórmula, tem o RA, que é a minha previsão real, né, que foi 1050, 1150, vezes 5 mais a previsão anterior, que é 1200, vezes 1 menos a suavização. Feito o cálculo, 1183, ok? Então, Raquel, hoje eu compactei tudo aquilo que eu dei na um por um, eu compactei só num exercício, tá bom? Esse daqui nós fizemos também. Quais são as previsões de média móvel? Semanas, utilizando os dados apresentados 4, 8 e 10. Nós fizemos em aula esse aqui, você lembra? Então, quem mais lembra? Eu lembro que a gente tinha feito mesmo. Então, esse exercício aqui nós já fizemos em sala. Média móvel, você vai pegar os semanas anteriores, utilizando os dados apresentados na tabela abaixo. Então, qual seria? A média do quê? Aqui na semana 4 aqui, ó. Que números eu utilizo para fazer o cálculo? A média móvel. E aí, Anderson, você lembra? Se eu não me engano, era a um, a 2, a 3, a 4. Eu estou pedindo média móvel da demanda de 3, né, para a semana 4. A média, Não, então era a 1, a 2, a 3. isso, a média da 1, a 2 e a 3 vai me dar o resultado da 4. Perfeito? Então, vou somar essas três aqui, ó, a média móvel, vou dividir por 3. Isso seria a previsão para 4. E para 8? Quais números eu vou utilizar? 5, 6, 7. Somo os 3, divido por 3, eu tenho a média para 8. E para 10? Isso, exatamente. Não tem dificuldade, hein, gente? Por favor. Pronto, tá? Então, está feito aí o A, média móvel para 3 semanas. Tá? Esse aqui é a mesma coisa. Então, só que agora eu quero para 6 semanas. E seria quais? Isso. Isso, perfeito. E para 10? Tranquilo, né, gente? Não tem dificuldade, né? Então é só fazer as somas e dividir pelo número de semanas que eu estou pedindo lá em cima. Tá? Bem tranquilo também. Esse daqui é aquele que eu fiz com vocês, né? Uma empresa de parafusos teve no último mês a previsão de consumo de 200 unidades. Entretanto, o
fixos mais o lucro desejado e dividido pela margem de contribuição. E o lucro é igual a receita menos custo total. Como é que eu faço meu ponto de equilíbrio econômico aí? Aí tem uma pegadinha, viu, Raquel? Tem que ficar esperta. Tem que saber ler o que está no texto aí e interpretar. Então vamos lá. Como é que eu faço o meu ponto de equilíbrio econômico? Aonde que está o problema aí desse ponto de equilíbrio econômico? No texto. O que ele pede para calcular? Custo fixo mais o quê? Lucro desejado? Isso. E quanto que é o lucro desejado aí? E aí, quanto que é, gente? O lucro desejado? O custo fixo é quanto? Custo fixo mensal, quanto que é? 5.000. Tá. E o lucro desejado? O lucro desejado. Não tem cálculo. Não tem cálculo para fazer. Como é que é, Raquel? Exatamente. Se não colocou o lucro desejado, quanto que é? Quanto que é? Não. Se ele não colocou o lucro desejado, quanto que vai ser? Ó? Eu vou somar o custo com o quê? Não tem lucro desejado. Quanto que vale o lucro, então? Não, não, não. O lucro desejado é um valor que a empresa quer ganhar quando a coisa tiver 0 a 0. Ô, Raquel, se eu fabrico um produto por R$ 15 e vendo esse produto por R$ 15, qual é o meu lucro? Qual que é o meu lucro? Zero. Não está pedindo lucro nenhum lá. Então, se não pediu lucro nenhum, é custo fixo mais zero. Sim. Aí não está pedindo no exercício, está pedindo? Então, se no custo, se o ponto de equilíbrio econômico é custo fixo mais lucro desejado, eu tenho um custo fixo lá. Mas a empresa não está pedindo lucro nenhum, então é zero. Custo fixo mais zero. Entendeu? Isso, você vai colocar só o custo fixo mais zero. Se a empresa tivesse pedindo 10 mil de lucro, você somava. Custo fixo mais 10 mil. Mas como ela não colocou nada aí, então é zero. Ok? Eu quero que vocês prestem atenção nessas pegadinhas, porque isso acontece bastante. Entendeu? Você tem a fórmula. Mas se o cara não está pedindo, é zero. Acabou. Não tem que pensar. Tá bom, gente? O ponto de equilíbrio é o número de peças que eu tenho que produzir para empatar meu custo com meu lucro. Ficar 0 a 0. Tá? No ponto de equilíbrio, né, em números, em quantidade de peças.
quantas peças eu tenho que produzir para chegar no meu 0 a 0. A partir dali, o que eu produzir a mais é lucro. Entendeu? Então, no caso aqui, não, ele não está pedindo lucro nenhum. Ou seja, esse cálculo aqui é a mesma coisa que o ponto de equilíbrio contábil. Quando não pede lucro nenhum. Não tem lucro, o cara não está pedindo lucro nenhum aí, então é zero. Você soma lá o custo mais zero e divide pela margem de contribuição. Só isso. Por isso que eu peço para vocês lerem, porque muitas vezes tem informações que não tem necessidade de vocês ficarem quebrando a cabeça. O cara pediu lucro aí, quando é que está o lucro? Ah, não. O cara tem um custo, tem isso, o cara não pediu lucro nenhum. Se não é lucro nenhum, é zero. Então pronto, acabou. Perfeito? O importante para mim não é que vocês saibam fazer exercício. Tá? Porque vocês tendo as fórmulas na mão, vocês fazem exercício. O importante para mim é que vocês entendam o exercício. 90% dos alunos sabem fazer as contas, sabem fazer os cálculos, mas erram porque não prestam atenção no que está escrito no exercício. Tá? Muito cuidado na leitura do exercício. O lucro desejado não tem, é zero. Acabou. Não tem que ficar pensando. Tá bom? Eu quero que vocês aprendam. Sempre zero. Morreu o assunto. É o custo fixo mais zero. Tá? Se você ler o exercício, o cara está pedindo aí 10 mil de lucro, aí não, é o custo fixo mais 10 mil. Mas não está pedindo lucro nenhum aí, então morreu o assunto, é zero. Perfeito? Então temos aí os dados. Pelo lucro direto, tá bom? O custo fixo dividido pela margem de contribuição, tá? Então temos lá dados finais: 5 mil de custo fixo, 12 mil de CV, né, que nada mais é que o custo variável, 40 mil unidades, vezes 8 horas diárias, vezes 22 dias, é o total de peças que eu vou produzir. Minha eficiência média é de 90%. Meu preço de venda é R$15. Então, eu quero quantidade produzida, ponto de equilíbrio e o lucro obtido. Quantidade produzida está fácil, ou não? Nós fizemos isso a semana passada. Mesmo exercício. Quantidade produzida, quanto que é? Como é que você fez a conta, Raquel? Ok, e a eficiência não leva em conta? Logo embaixo da fórmula aí, ó, preto. Tá? Ponto de equilíbrio, simplesmente o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Margem de contribuição, quanto que é? 3, é isso? Isso. Está fácil, né? E o lucro obtido é multiplicar o número de peças produzidas, tirando os 10% da ineficiência na fábrica, vezes o preço de venda. Bem fácil. Aqui, ó. Quantidade produzida, 40. Sempre tem um negócio que atrapalhando a aula, viu? Caramba. Peraí. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Tirei. Então, lá, 40 unidades por hora, 18 horas, vezes 22 dias, vezes 0,9, que é 90% a produtividade. 6.336 peças. Margem de contribuição, preço de venda, que é menos custos variáveis, mais despesas variáveis. Então, 15 menos 12, R$13 é a minha margem de contribuição. Ponto de equilíbrio,
custos fixos mais lucro desejado, dividido pela margem de contribuição. 5 mil, que é o custo fixo, mais zero, que não tem lucro nenhum, dividido por 3. Contra equilíbrio, 1.663 unidades, 67. Aí seria, no caso, 1.668, arredondando, tá? Ou 667, arredondando. E o lucro, multiplicar o preço de venda pela quantidade produzida. Tá? Aí você tira desse resultado, né, os custos variáveis, mais os custos fixos. Então, R$12 vezes, que é o custo, né, que é o custo variável, 12 vezes 6.336 peças que foi produzido, mais o custo fixo, 5 mil, tá? Menos o lucro, que é R$15 vezes 6.336 peças. 95.040 menos 81.032, lucro de 14,08. Bateu aí? Se bater o número, pode. Tá? Só presta atenção no resultado final. Bateu. Ó, então é o seguinte, gente. Vocês entenderam que eu fiz o mesmo exercício da semana passada com outro tipo de pergunta. Mas é a mesma coisa. Os exercícios que eu fiz hoje com vocês são exatamente os mesmos que eu fiz a semana passada, só que eu pedi de uma forma diferente. Por isso que eu peço para vocês prestarem atenção no questionamento, tá bom? Porque vocês sabem fazer. Mas se não prestar atenção no que está pedindo, vocês acabam errando, tá bom? É muito mais importante para mim que vocês entendam o exercício do que saibam fazer simplesmente. Porque fazer é simplesmente a fórmula. Pegar os números, botar na fórmula e pronto, calcular. A calculadora faz. Mas entender é que é o segredo da coisa. Beleza? Então, um exercício aí extra para vocês. Uma empresa fabricante de relógio de parede está fazendo análise de seus custos de produção. O custo fixo mensal é 8 mil e os custos variáveis unitários do relógio são 10 mil e as despesas unitárias 2 mil, R$2. Com o preço de venda do relógio praticado no mercado de R$20 com lucro desejado de 3 mil. Na estrutura da produção, a empresa conta com uma máquina que produz 60 unidades por hora, tendo uma jornada de trabalho de 16 horas diárias e considerando 20 dias úteis no mês, com uma eficiência média de 85%. Com base nessas informações, determine a quantidade produzida e um ponto de equilíbrio. Qual a diferença desse para o outro exercício? Lendo o que está sendo fornecido aí em cima. Ela tem custo fixo? Um lucro desejado. Não entendi. Anderson. Tem um lucro desejado. Tem um lucro desejado. O que mais que ela tem diferente do outro? É algo que vai pesar aí no cálculo. Exatamente. Então tem que prestar muita atenção nisso, tá, gente? São informações que no outro não tinha. Então não precisava usar. Mas e agora? Vai precisar usar? Vamos ver aqui, ó. Vamos distribuir essas informações. O quê? Você vai usar o lucro desejado, custos fixos e lucro desejado por ponto de equilíbrio econômico. Perfeito? No margem de contribuição, é o preço de venda menos o custo variável mais despesa variável. Quanto que é o custo variável de cada um? E quanto que é a despesa variável? Então, quanto que vai ficar ali? 12. Essas é a coisinha miúda que vocês têm que prestar atenção, tá? Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Eu não quero que vocês simplesmente resolvam exercício, que fica fácil resolver. É só colocar o número na fórmula e acabou. Eu quero que vocês entendam o exercício. 90% dos problemas que vão aparecer para vocês serão de entendimento de exercício, compreensão do exercício, tá? Então ele fica assim, ó. 60 unidades, vezes 16 horas, vezes 20 dias, vezes 85%.
16.320 unidades, quantidade produzida. Margem de contribuição, custos variáveis, preço de venda menos custo variável mais despesa variável. Ok, então tem margem de contribuição, R$20 de preço de venda, menos os custos variáveis, R$10 por unidade, mais a despesa variável, R$2 por unidade, R$12. Então, 20 menos 12, R$8. Minha margem de contribuição, R$8. Ponto de equilíbrio econômico. Meu custo fixo mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição. No outro exercício eu não tinha lucro desejado, nesse eu tenho. Então, meu ponto de equilíbrio econômico, R$8 mais 3.000 de lucro que ele quer, dividido pelo margem de contribuição, R$8. Ponto de equilíbrio, 1.375 unidades. Perfeito? Lucro desejado, R$20 por peça, vezes 16.320 que foi produzido, menos os custos, né? 8.000 de custo fixo, mais 10, mais 2, vezes 16.320, que são os custos variáveis, mais as despesas variáveis. Total, lucro, 3.265.400, menos as despesas, né, os custos, 203.840. Lucro final, 122.560. É o mesmo exercício, Raquel, é o mesmo exercício, viu, pessoal? É o mesmo exercício. A única coisa é que um tem um dado a mais, o outro tem uns dados a menos. Tá? Você tem que saber por que aquele dado, onde vai aquele dado. Eu coloquei despesas variáveis. Porra, no outro não tinha. Mas ele vai na margem de contribuição. O outro não tinha o custo, o lucro desejado. Nesse tem. Bom, esse lucro desejado vai aonde? Vai no ponto de equilíbrio econômico. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês consigam tirar do exercício. Sempre que eu faço um exercício, eu tiro os dados, todos os dados e coloco do lado. Igual está aqui, ó. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Eu tiro os dados. A partir daqui eu já sei as informações que eu tenho e o que eu vou usar, como que eu uso eles. Se vocês não separarem os dados ao lado ali, ir pegando e anotando do lado, fica mais difícil de vocês entenderem o exercício. A partir do momento que eu separei os dados aqui, eu já esqueço o que está escrito lá. Já tem os dados aqui, é só jogar na forma. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo. Tranquilo, gente? Minha preocupação é que vocês entendam os exercícios. Tá? Saibam ler e entender o que o exercício está pedindo. Essa é a minha grande preocupação. Tá? Interpretar o texto. Interpretação de texto. Beleza? Então é isso, gente. Alguma pergunta, alguma coisa? A semana que vem eu defino. Não vou dar certeza se eu vou fazer questionário ou se eu vou corrigir o APS. Se eles me liberarem o sistema, eu tento fazer por lá. Tá bom? De qualquer maneira, teremos prova semana que vem. Tá? Professor. Alô, gente? Professor. Oi. Não entendi, amor. Repita. Essas revisões que eu dei é basicamente o curso, a matéria toda. Eu resumi bastante ela, né? Dei uma boa resumida. Agora, vocês podem observar que tem mais algumas coisinhas lá ainda, né? Mas são coisas que eu acho que é mais simples de vocês entenderem do que o que eu passei para vocês esses últimos 2 dias, tá? Não só por eles, né, Raquel? Não se limita, porque eu posso colocar alguma questão mais aí, vocês vão ter que pensar um pouco, tá? Beleza, então, gente? Vou portar amanhã, eu coloco para vocês, tá? Só não vou colocar as ferramentas lá, que não faz por parte do curso de vocês, né? Será que foi um upzinho que eu dei para vocês aí, tá? Beleza? Professor. Oi, quem quer falar comigo? Eu, Jonatas. Fala, No Jonathan. caso, eu vi você comentando que ia usar APS como N2, é isso? Não vou garantir. Eu vou esperar o sistema me ajeitar. Deixa eu tirar uma dúvida com a Raquel. Raquel, você está aí ainda, Raquel? Está aí. Que eu estou com um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar qual é o problema. Eu lancei as notas e acho que um colega da sua turma não apareceu para mim na lista. Deixa eu ver se foi vocês. Danilo Ferreira de Medeiros.
Não, mas ele fez a prova. Ele fez a 1. Fez. Pelo menos alguém colocou o nome Era dele. que... Raquel, não é aquele lá que foi no primeiro dia de programação linear? Hum. Tá. Esse aqui é Danilo Ferreira de Medeiros. Deixa eu ver que grupo que ele foi que colocaram o nome dele. Peraí, deixa eu ver se eu acho o grupo aqui. Não sei se eu consigo achar o grupo, porque eu já passei para frente. Mas eu sei que tem um grupo aí que estava com o nome dele. Eu tenho que dar uma olhada. Então, então, mas só que o nome dele não aparece na lista aqui. Eu fui lançar a nota, não tem o nome dele na lista. Inclusive, eu falei com a Sueli, a coordenadora, né? Ela ficou de ver, mas não me deu resposta nenhuma. Aí, daqui a pouco, eu lanço a 2, fecho as notas e o moleque fica no desespero aí. Tá? Então, acho bom. Se fala com ele, fala, ó, o professor Roberto falou que o seu nome não está na lista. Aí ele foi lançar a nota e não estava aparecendo. Eu não sei se colocaram já, porque eu não olhei, vou olhar amanhã só. Mas não estava aparecendo o nome da lista. Pede para ele dar uma olhada lá, ou você mesmo, Raquel, me faz favor, dá uma olhada nas notas lá, se já tem acesso ou não. Não sei se você tem acesso dos colegas ou não. Não tem? É a sua? Então tá, então fala para ele entrar no sistema lá e ver a nota dele para ver se aparece. Porque eu não consegui lançar. Ou o nome dele está lá sem nota, ou não está aparecendo o nome dele lá ainda. Se por acaso tiver já o nome dele lá sem nota, você me dá um toque no celular aqui, eu já vou lá e coloco a nota dele, tá bom? Obrigado. Professor, Oi, gente. como eu não fiz a APS, eu posso enviar até sexta-feira se o senhor for usar como N2? Você é um safado. Tá? Não, Eu vi que você não colocou aqui a sua PS. Não tem OBS sua. Eu avaliei a minha nota, para mim não era necessário fazer, né? Porque eu conseguiria passar com folga na sua matéria. Ah, olha que sem vergonha. E agora, como é que faz? E se eu resolver dar nota pela PS? E agora? Não, isso não foi explicado antes, né? Se fosse explicado. Eu falei isso sim, antes de entregar a PS. Pergunta para Raquel. Eu falei para o grupo aí. Eu falei, talvez eu faça avaliação pela APS se não conseguir sistema. Eu não recebi essa informação não, professor. Você assistiu, você estava na aula? A APS é um complemento da N2, né? Uhum. Essa informação que a própria faculdade dá pra gente. Então, eu resolvi não fazer justamente porque eu acredito que eu conseguiria passar com folga sem essa nota. Porque eu te dei mais pontos, né, safado? Não, eu tinha tirado 9, né? Você me deu um pontinho a mais. Sem vergonha. Pensa que eu não sei? Vai ser o algoritmo que eu enviar até sexta-feira? Rapaz, vou pensar no seu caso. Tá pronto sua PS? Pronto não tá, né? Mas eu tinha começado, só que eu falei, não vou terminar porque eu priorizei outras matérias, né? É o seguinte, na dúvida, você me manda, tá? Se eu por acaso for avaliar pela PS, eu considero a sua, tá bom? Do contrário, se eu não avaliar a PS, aí vai ser provinha mesmo, tá? Ok. Obrigado, professor. Falou, então. Falou, gente. Bom descanso para todos. Até a semana que vem e tamo junto. Valeu?